Então, bora trazer para o palco aqui, ó. Temos aqui Mariana, Fafá. Pedro estava aqui, mas... Aqui. Olha ele aqui. Gente, olha essa casa cheia, que linda. Bem-vindos de volta, pessoal. Gente, olha que legal ter vocês todos aqui. Henrique, eu fiz uma provocação para os participantes dessa mesa para começar cada um fazendo uma pergunta para o outro. Então, eu ia sugerir do Pedro fazer a sua pergunta. Eu volto depois para perguntar as perguntas do chat. Conversem aí. Opa! Tem pergunta, Pedro? Não, tá tranquilo, estou ouvindo vocês aqui. Tá, mas você tem uma pergunta? Sim, claro. Pergunta para a Fátima, não é? Isso. Tá, beleza. Fafá, você que tem essa experiência tão ampla, tem uma amostragem de pesquisa tão ampla, não só no Brasil, mas nos outros países da América Latina, queria saber de você por que a gente encontra expressões visuais, estéticas, tão semelhantes entre países que, por exemplo, têm um mínimo de contato entre si. Quando a gente vê o trabalho do Juan Tio Betancourt com o Identica, dá para a gente perceber que o estilo de pintura que aparece nos muros da Costa Rica é muito parecido com o que a gente vê em Pernambuco e também com o que a gente vê em Belém. Eu não sei se dentro das suas análises você tem alguma conclusão, queria que você compartilhasse um pouco mais com a gente esses pontos de contato que a gente tem nos países da América Latina, mesmo com países que têm o mínimo de intercâmbio cultural possível. Uhum. Eu até comentei brevemente na minha apresentação sobre isso, né? Que essa é uma das questões em aberto ainda também. Porque, assim, como você falou, né? Apesar dessa diversidade, né? A gente consegue encontrar alguns estilos tipográficos ou até mesmo na forma de representação, né? Visual semelhante, né? De um lugar para o outro. E aí, assim, surgiram só hipóteses, né? Na verdade, né? A Solange, que é até minha orientadora, ela sempre falava, né? Será que isso não veio por meio das decorações dos meios de transporte, né? Por eles circularem entre as regiões, né? E talvez um conseguir enxergar a estética do outro local, enfim. A gente começou a pensar nisso, né? Quais seriam nesse universo, né? Esses fatores que poderiam ser comuns. Outra ideia que me veio à cabeça, que eu comentei também ainda há pouco na apresentação, foi sobre as formas que a gente aprende a escrita, né? Porque como fazer dos pintores tem muito do manual, né? Os estilos talvez mais peculiares sejam aqueles mais, talvez, pessoais de cada pintor, né? Aí eu fiquei pensando, será que também a raiz disso não está no aprendizado ainda escolar, não sei, nos modelos que foram postos, né? Enfim, quando eles eram ainda, sei lá, em fase escolar, enfim, referente a esses modelos também, né? Que a gente poderia buscar um pouquinho mais a fundo sobre isso. A Roxana começou a levantar uns catálogos, né, de referência para o ensino da escrita nas escolas. Né? A gente sabe que tem os manuais de letras também, mas a gente não sabe exatamente a rotatividade isso entre os países, né, desses modelos. Mas, assim, a sua pergunta fica ainda a nível, sem uma resposta conclusiva, Pedro. Eu acho que cabe a gente aqui, juntos, né, tentar, né, achar uma resposta aí para esse fluxo, né, esse trânsito, né? Talvez a identidade que a gente pense que é tão local, quando a gente está aqui no nosso olhar, seja uma identidade realmente maior, latina, né? Antes de ser uma coisa vernacular de Recife, mas, enfim, ela faz outros links, né? Então, acho que quando a gente começa a abrir o olhar para outros territórios, a gente começa a perceber essas conexões. Mas ainda tem muito trabalho, né? Como os territórios são muito amplos, ainda tem muito trabalho pela frente. De fazer esses estudos comparativos e tentar chegar nessas histórias aí, né, do passado aí, que tentem trazer algum link, né, não sei. As heranças, enfim, de quem, né, dos imigrantes, não sei, será que vieram por esses caminhos também, nos primeiros modelos, enfim. São só hipóteses, né, mas nada ainda, enfim. Porque essa parte histórica também eu não cheguei a me aprofundar tanto, né, eu estava mais na parte da análise gráfica, parti para conversar com os pintores de letras. E aí a parte de levantamento histórico ainda é um braço da pesquisa que ainda está em desenvolvimento e amadurecimento, né? E aí também fica o convite para todo mundo quiser participar aí, né? A gente tentar chegar nessas origens aí dessas práticas, né? Também se juntar aqui com a gente.
Acho que a caligrafia também, a caligrafia do pincel chato, ela era ensinada porque o mundo era essencialmente escrito no século XIX. Sim. Né? E você vai pesquisar antes do século XIX, existem jornais para pesquisar, mas você vai ver muito, muito material escrito, arquivo ainda com a escrita. E eu acho que essa escrita do pincel chato, ela está em todos os lugares e ela vai criando nuances locais. Mas vem de uma raiz, né? É porque a gente vê que tem duas vertentes, né? A da cópia e a dos estilos mais autorais, que são esses com esses traços mais manuais que podem remeter a essas tradições antigas, caligráficas e da própria aprendizado da escrita, né? E a própria cópia também, né? Então, que modelos foram esses que eles foram copiando, né? E, de repente, passou para outros lugares esses modelos também e foram replicados. Né? Fafá, tua pergunta. Sim, para Mariana, não é isso? Sim. Bom, eu estava aqui vendo a apresentação e aí a minha pergunta era basicamente assim: se você, né, saindo desse seu mergulho amazônico e voltando, né, para São Paulo e, enfim, até outros estados do Brasil, se você conseguiu ver links, né, e ver a manifestação dessas pinturas tão forte como na Amazônia e em outros locais, né, e se tem as mesmas características ou são características diferentes? Bom, sim. Mesmo o Pedro, né, fez uma demonstração ali, tem um detalhezinho de uma letra que tem uma pintura de paisagem. Aqui na periferia de São Paulo tem bastante, né? Só que tem uma grande diferença, que não é uma representação do local, do ambiente, é uma representação do paraíso distante, né? É a praia que a gente, quando está na periferia de São Paulo, gostaria de estar, né? Então, acho que a intenção é bastante diferente, assim, a representação da paisagem como pintura popular, né, desde o pôr do sol, né, se você dá a hashtag pôr do sol no Instagram ou em qualquer outro lugar, assim, a quantidade de fotos, né, eu, inclusive, sou uma apaixonada por fotografar pôr do sol, não resisto a um belo pôr do sol. Eu acho que isso é sempre a representação do lugar onde a gente gostaria de estar, ou do lugar que a gente está, e que é assim, é o extremo do belo, né? Então, coletivo, assim, né? De uma maneira coletiva. Então, assim, sim, existe, né? Quer dizer, mesmo em outras viagens pela América Latina, né? Também fomos para Colômbia, eu fiz Sâmia fazer uma pesquisa lá, junto com o pessoal do Popular de Lujo. Tem a paisagem, ela é uma representação, mas ela na Amazônia e assim, Manaus foi o recorte do meu mestrado, né? Porque a gente tem que recortar, senão a gente fica louco. E também tem a coisa de que Manaus é uma cidade que tem muitas contradições, né? Ela é um lugar onde uma pintura como essa, ela grita, porque ela está num ambiente que é completamente adverso à própria selva, muitas vezes, né? Então, eu acho que essa representação, né, esse desejo dos pintores e dos clientes dos pintores, né, e até dos turistas que vão lá e encontram com essas pinturas, de utilizar a representação da floresta, né, e essa iconografia toda amazônica para se representar, estar no mundo, né, não só no mundo Brasil, mas no mundo mundo, Terra, né, planeta, é bastante assim, personalizado, eu diria. Certo. Sua pergunta. Bom, estou aqui pensando o que eu vou perguntar para vocês, né? Porque a gente já trocou tanto. Talvez eu me repita. Eu fico bem curiosa, acho que também tem um pouco a ver com a pergunta do Pedro para a Fátima. Quando a gente fala, né, e aí trazendo aqui para um ambiente de pessoas que têm um determinado lugar aí na academia, né? A gente está todo mundo aqui falando de mestrados, pesquisas, né? Somos 5 pesquisadores brancos, a Fátima está no Nordeste, está em Pernambuco, a gente está tudo, né? Vem a Sâmia em Belém,
Fernanda, eu de São Paulo, Pedro do Rio, mas num determinado grupo, né? Eu acho que, assim, social e acadêmico. Quando você fala que o pintor... Essa história da capa de livro, que eu não tinha ouvido, acho que ele fazia capa de caderno para os colegas, né? Ele fazia design, né? Ao mesmo tempo, a gente está aqui falando do abridor de letra, do pintor de paisagem, desses artistas que não se identificam com o vocabulário que a gente usa, né? Nem estético, no termo Bauhausiano, né, que a gente aprende nas escolas, nas faculdades, nem o que a gente fala mesmo, né? Eu tive que escrever na minha dissertação um capítulo inteiro sobre justificando por que eu não estava falando de design dentro da FAO, que é uma escola de design suíço, né? Então, eu queria saber, assim, Fê, como é que quando vocês conversam com eles, assim, como que seria uma possibilidade da gente unir esses mundos a partir deles, sabe? Não da gente, né? Da gente sair, assim, eu vejo que vocês fazem esse trabalho num lugar de trazer eles para o protagonismo, né? Que é também o que o Popular de Lugo faz na Colômbia, eu acho isso sensacional, mas, assim, como que a gente... Será que em algum momento, a pergunta é mais assim, será que em algum momento a gente vai ter uma união desses mundos, né? Desse mundo acadêmico, institucional, publicitário, com essa produção cultural mais local? Você quer responder? Assim? Bom, eu não acredito em união, Mari, eu acredito em disputa. Então, assim, a gente sempre está vendo isso, né? Esse apagamento, né? Essa definição do que é o bom, do que é o belo, a partir da academia e de nós aqui, um grupo, né? De homens e mulheres brancos, né? De classe média, e que pouco importa para eles, né? Então, assim, no final das contas, eu acho enfim, o povo, né, que eu gostei muito da definição do Esteban sobre gráfica popular, né, o trabalhador que gera isso, né, gera essa estética, ele está pouco se importando com a maneira que a gente está chamando isso nas nossas pesquisas, entende? Então, assim, eu não acredito em união, mas eu acredito em trabalhos como os nossos, de tirar eles da invisibilidade para que a gente se transforme, né? A gente precisa se transformar para justamente parar de enxergar só a estética modernista como o suprassumo, cara, das representações visuais, né? E isso também tem a ver com uma questão de defesa da identidade, né? A gente é essa mistura, então não dá para continuar sustentando uma imposição de uma estética minimalista no meio da Amazônia. É até ridículo, é vergonhoso, entendeu? Então, essa é a minha opinião. Eu não acredito em união. Eu acho que a gente sempre vai estar tendo que fazer esses movimentos. Eu queria falar um pouquinho, se puder. Ou Fernanda quer falar logo, depois eu falo. Não, eu ia falar que eu concordo um pouco, que eu acho assim, quando eu falo que eles são designers dentro do seu próprio contexto, é muito dentro da definição do Esteban, porque todos somos designers enquanto pessoas que têm um problema, realizam uma solução, executam estratégias de comunicação para uma questão, mas em camadas diferentes, entendeu? Os designers profissionais são aqueles que têm uma formação, têm uma educação formal e acabam... E aí eu acho que é o grande ponto de contato dessa nossa mesa com a fala do Pedro de ontem, né? Porque a gente está sendo o ponto de contato com todo um universo de pessoas. E quais são as nossas escolhas comunicativas? O que a gente está usando? O que a gente está valorizando? Né? Então, a gente pode ser um designer militante e estar trabalhando diretamente com questões sociais, mas a gente pode militar valorizando outras questões. Então, talvez o mais próximo que eu consigo ver dessa união que você fala é nesse sentido, se a gente conseguir aprender a trabalhar com esses elementos visuais desse grande 95% que a gente finge que não existe quando a gente faz projeto gráfico. Né? A gente faz projeto sob
a égide do nosso grande conhecimento, que a gente sabe quais as melhores soluções. Eu me lembro do Wollner. Só tem uma solução de design para uma marca de uma empresa. Mas quando? Né? Uma empresa é um universo. Por que ela não participa dessa criação? Então, eu acho que nós, designers, é que temos que nos aproximar deles. Nós é que temos que... Aí já vou eu com Macunaíma de novo, o Gabriel vai me matar. Nós temos que engolir, mastigar e devolver, né, uma nova forma de ser designer. Se eu sei qual é? Não, eu não sei. Né? Mas eu acredito no que eu estou fazendo, né, nesse sentido, que é valorizar uma produção real que está aí no mundo, visual que é invisível, né? E que, inclusive, Fafá, eu até queria amarrar uma coisa que o próprio Esteban fala da produção manual. E eu sempre brinco, a Samia, no começo ela estranhava um pouco, depois ela parou de estranhar, que eu chamei do design tecnobrega, que é do mesmo jeito que tem as faixas de aparelhagem, as faixas, os letreiros populares, hoje você tem uma gama de faixas e comunicação visual popular, feita no computador, mas que usa a mesma construção visual que usam os letreiros populares. Ele só migrou de ferramenta. Uhum. Só migrou de ferramenta. Continua tendo sombra, continua tendo excesso, continua tendo 100 mil fontes no layout, continua pondo a letra sobre um fundo que não dá para ler, pondo um outline, pondo uma sombrinha, pintando fundo de cor. O excesso continua ali, o caqueado está ali. Tinha um pintor, né, uma curiosidade, um pintor de Garanhuns que eu entrevistei, né? E aí a gente perguntando essa questão dos impactos da tecnologia, ele fez, não, eu me adaptei às novas tecnologias. Hoje eu converso com o cliente, vejo o que ele quer, vejo o layout, e aí eu sento junto com a pessoa, operador da gráfica rápida, e monto com ele o layout, né? Então, acho que cada um também vai encontrando seus caminhos aí nesse processo de migração, né, de tecnologia aí, né? Caminhos de sobrevivência, talvez, não sei. Eu tenho uma experiência mais recente também do desdobramento do meu mestrado, né, que que eu fui para Parintins seguir com a pesquisa, daí mais no âmbito também do audiovisual. E aí, quando você encontra o pessoal mais jovem, né, que é o pessoal da gráfica rápida, que está na frente do computador, e que tem toda essa bagagem, né, ancestral já amazônica de produção manual, de produção de comunicação, né, visual, verbal, toda, né, eles trazem isso, mas eles usam a palavra design, eles usam o computador, eles usam o CorelDRAW, o que for, né, para compor. Aí já entra, um pouco o cara que vai, em vez de fazer com a pintura de pincel, ele vai fazer com o grafite, né? A letra do barco. Ele ainda é um abridor de letra, esse cara? Ou ele passa a ser um designer de letra de barco, entendeu? Eu acho que tem uma transição aí também que é temporal, né? E que são dos novos termos, mas de alguma maneira eu fico com a sensação também que a gente fica tentando, e eu estou falando de mim junto, tentando encaixar o que eles fazem no que a gente entende como o processo do design, sabe? Para falar, eles também são designers, né? Assim, e como se isso, a resposta da Samia para mim é muito, tipo, para eles tanto faz, né? E a união que eu digo é assim, talvez não uma união de vamos fazer juntos, porque assim, quando eu terminei o meu mestrado, eu tinha umas perguntas para mim, e agora, né? Eu tinha para mim, o que mudou no meu trabalho? Primeiro que hoje em dia eu não sou mais só designer, eu passei a ser uma comunicadora, porque abriu a minha cabeça num lugar que o design que eu precisava fazer para entregar para editora de livro passou a ficar pequeno. Então essa é a grande mudança na minha vida, mas em termos de trabalho, como é que eu vou fazer um negócio que não é o que eu aprendi, que eu fazia há 20 anos, né? Assim, é muito difícil isso também. Ao mesmo tempo que eu acho que essa união que eu quero dizer é talvez uma acomodação dos lugares e que a gente valorize sem querer ficar encaixando dentro, sabe? Assim, de uma coisa dentro da outra. Não sei, talvez... A gente mesmo, no lugar em que estamos aqui, né? Somos pesquisadores, designers pesquisadores fazendo, né?
hipóteses sobre uma coisa que está lá na rua, né? E não tem nenhum pintor com a gente aqui agora, né? Então, isso Fafá, e produtores culturais, né? Ainda tem isso. E produtores culturais. Sim. Isso, assim, a gente sai da nossa função de designers e a gente abrange, como a Mari falou, né? Ela veio para a comunicação. Então, assim, sem a gente englobar todas essas funções, a gente não consegue realmente trazer eles para a evidência, né? Porque eu e a Fernanda, a gente escreve projeto, a gente faz prestação de contas, a gente faz divulgação. Então, assim, me faça um pouco menos. Nós não somos mais designers de escritório, né? Agora, uma coisa bacana que vocês falaram na apresentação de vocês era a questão do lugar de fala, né? Então, acho que o ideal é que cada vez mais a gente esteja mais misturado com os pintores de fato, né? Nesse momento de debate aqui. E, enfim, pode ser que no próximo dia tipo Gráfica Amazônica, né, seja ao contrário, a gente tenha mais pintores, né, e menos pesquisadores tentando, né, enfim, tirar suas conclusões, né, já que os caras estão ali, né? Eu acho que também passa por um processo de amadurecimento de pesquisa de todo mundo, né? Eu comecei tirando foto das placas e analisando as letras. Aí depois eu fiz, poxa, o que é que eu estou fazendo, né? Eu só posso ir conversar com o cara e saber como é que você faz, você chama isso de quê, qual é o pincel que você usa, em vez de estar dizendo, eu acho pela foto que ele usa um pincel, né, nesse formato, faz referência a tal estilo. Eu fiz, vamos falar com quem entende da coisa, né? Então a gente não se coloca muito. Nós somos dezyners tentando se aproximar desse universo, talvez, né? E eu acho que assim, o Letras que Flutuam... aqui. O Henrique está tentando falar que a gente tem que dar espaço para a pergunta da plateia. Não só isso, mas também dizer que eu coloquei a Sâmia numa saia justa, porque ela tem uma atividade emendada com o bate-papo. Então, se ela se ausentar, não é falta de educação, ela está cuidando do Júnior, preparando que ele vai fazer a demonstração. Tá, Sâmia, segura as pontas aí, Fê. Quer fazer a pergunta? Perguntas. Faz e corre. Eu queria fazer algumas perguntas rápidas que estão rolando no chat. Mas você quer falar, Sam? Eu prefiro preparar aqui, eu prefiro preparar aqui e ficar assistindo vocês, porque o Júnior já está aqui na agulha para começar a pintar. Pronto, então beleza. Pode até já, Sam. Até já, gente. A nossa pergunta, eu faço a pergunta para o Pedro ou entramos na plateia? Pedro? A gente tem mais 5, 10 minutos. Tem pergunta para o Pedro? Começa com a pergunta para o Pedro. Eu retiro a minha. Tem uma pergunta rápida aqui para começar da Sila, que ela está falando assim, nessa pesquisa de gráfica popular latino-americana mais tradicional, vocês já acharam trabalho de alguma mulher? Sempre só vejo homens. Várias pessoas perguntaram isso no chat. Isso, Eu só tenho escutado lendas, assim, por exemplo, uma família de pintores, tinha uma filha do pintor que era o chefe da família que pintava, mas assim, eu não me encontrei com ela. Vi outra vez uma notícia que estavam pintando umas faixas para uma reforma de uma BR aqui, aí tinha, na notícia do jornal, a pintora de letras, eu fiz, eita, tenho que saber onde é que está essa pintora de letras aqui. Mas, de fato, não entrevistei ninguém, não, nenhuma pintora, não. Infelizmente. No primeiro documentário, um dos entrevistados de Barcarena, ele falou que o avô dele pintava e ele só tinha 2 filhas que aprenderam o ofício, viveram do ofício, e que ele aprendeu com o avô e com a mãe e a tia. Ai, doida, cadê ela? Preciso falar com ela. Ela teve um derrame e está no hospital. Maria. Bateu na trave. Mas hoje, lá no nosso grupo de WhatsApp, tem 2 meninas. Né? Ainda não no universo do abridor de letra de barco, porque o universo da letra de barco ela é muito, muito masculino, muito difícil, né? É mais complicado mesmo. Né? Do estaleiro. O estaleiro é punk. Às vezes você anda assim, é só madeira, o cara dorme ali quando está fazendo trabalho, não vai embora para casa. Então, um pouco... Eu tenho essa história e eu me lembro que acho que mais alguém falou, mas só. E o Pedro? Encontrou o Pedro? Alguma mulher? Não, nunca conheci nenhuma mulher pintora de letras. Que, aliás, é até uma autocrítica que eu tenho que fazer, porque ao longo do meu trabalho eu tive pouquíssimo contato assim, com o pintor de letras. Que nem a Fafá disse, no começo das minhas iniciativas de pesquisa, eu tirava foto e tentava reproduzir na minha infraestrutura, assim, né? Aquela coisa do conforto do papel A4, do papel A3, o estilo de desenhar letra, o estilo de pintar letra. Mas não tive nenhum contato. E aqui no Chile, inclusive, em Santiago, dos profissionais de pintura de letra que eu conheci, que eu já tive contato também, todos homens.
Mas eu acho que esse é o ponto de partida, né? A gente sempre se apaixona pela estética popular, né? Então a gente vai sempre pelo visual primeiro e depois é que vai tentando buscar outros caminhos aí de pesquisa. Aí. Eu tenho aqui... Fala, Maria. Só para completar também o coro, né? Que eu fui para Parintins em 2019 para fazer uma pesquisa eu fui atrás da história dos pintores. Por que era tão acadêmico, né? Encontrei a história de um padre que trouxe a pintura acadêmica para Parintins e que começou a formar os pintores ali. Nenhuma mulher. E eu já fui, como eu fui em 2019, né? Porque quando eu fiz o meu mestrado, isso não era um assunto. Não era um assunto, assim. Claro, eu estranhava que tinha a dona Francisca que pintava, mas ela era assistente do seu Antônio, sabe? Ela era mulher, esposa dele, né? Mas, enfim, não tem. Realmente, acho que talvez tenha que ter um movimento aí. Tem uma pergunta aqui do Felipe Grimaldi, que ele fez mais cedo. Pergunta para todos. Muitos de nós, letristas designers, nos apropriamos de diferentes estilos e técnicas populares, quase sempre através de um detentor dessa sabedoria. Como vocês enxergam a apropriação cultural? Então, o conceito de apropriação cultural, pelo menos no acúmulo que eu tenho lido, é de uma cultura se apropriando de outra. Ou, muitas vezes, uma pessoa, numa situação mais privilegiada, se apropriando de cultura de pessoas menos privilegiadas. No meu caso, eu me sinto bem tranquilo porque eu não acredito que eu faça apropriação cultural. Na verdade, eu me aproprio, ou seja, eu me influencio por um ambiente gráfico urbano ao qual eu pertenço. E, por exemplo, tem uma questão muito interessante também que eu já tive num debate sobre apropriação cultural, que é a questão das ancestralidades. Quando a gente se trata de ancestralidades, aí sim eu acho que merece um pouco de respeito e um pouco de cuidado, muito cuidado. Como, por exemplo, o clássico exemplo de o design indígena, né, as expressões visuais indígenas serem usadas em outros projetos de design. Eu acho que aí é essencial você ter a inclusão das pessoas que criaram, que fomentam e que herdaram esse conhecimento. No meu caso, eu me sinto muito à vontade, porque, como eu disse, eu pertenço a esse ambiente urbano, no qual eu me deixo influenciar por esses estímulos, e, mais do que isso, estou também fazendo o meu papel para poder projetar e divulgar esse tipo de expressão artística. Mas eu concordo, sim, de que o designer deve incluir mais o pintor de letras do que necessariamente apresentar soluções vindas de um ambiente acadêmico, como que a Fernanda descreveu, né? A gente ter de ter essa formação acadêmica, inclusive, de que o design transforma o mundo. O design transforma o mundo, mas ele é feito do mundo também. Ele precisa ter essas influências para poder ter um canal de contato mais efetivo, eu acredito. Temos ainda uma outra pergunta para a Fafá, da Amanda. Venho pesquisando sobre os artefatos vernaculares também e gostaria de saber onde é possível coletar mais informações sobre o histórico dos letreiros populares no Brasil. E como você vê o futuro do ofício no país diante das adversidades causadas pela pandemia, marcada principalmente pela necessidade de comunicação visual voltada para o digital. Certo. Sobre a parte histórica, é um campo em construção, né? Então, assim, a missão agora, eu acho que é a gente voltar para os acervos, né? Tentando ver, por exemplo, resquícios, né? Encontrar resquícios dessa tradição. Onde é que eu pesquiso isso, né? Que eu estou nesse caminho inicial de pesquisa. Vendo jornais antigos, revistas antigas, procurando anúncios de empresas que pintavam letras, enfim, né? De pintores de letras, buscando registros fotográficos, né? Porque a gente sabe que não vai ter, raramente vai encontrar um registro de um pintor de letras, mas vai encontrar registros urbanos, né? E aí, até, por exemplo, fazendo esse apanhado aqui em Recife, eu fui até onde dava, né, até o início da fotografia, né? Então, 1889, acho que são os registros fotográficos mais antigos aqui da paisagem urbana de Recife, que eu consegui ver letreiros inseridos na paisagem, né? E aí, esses são caminhos que a gente está buscando, né? Porque a gente já meio que se distanciou, talvez, né? Dessa chegada, talvez, dos imigrantes aqui, que podem ter trazido com eles alguma coisa dessa tradição do letreiramento comercial, né? Por exemplo, o pessoal da Casa das Placas mesmo, o dono é português, né? Então, ele era um imigrante que veio aqui para o Brasil, né? Ninguém sabe se nessa transição, se ele trouxe consigo esses conhecimentos também
de fora, né? Então tem esses caminhos de pesquisa aí, mas ainda é um caminho de formiguinha, de realmente ir pesquisando sobre acervos, né? Enfim, as referências que a gente tem é sobre a história do design, né? Enfim, Rafael Cardoso tem algumas, né, incursões assim, mas nada assim definitivo, né? Pesquisando o acervo também e tentando consolidar pouco a pouco esses dados, né? Por aí. E sobre o futuro que ela falou, né, com a pandemia, foi uma coisa que eu fiquei me questionando esse período em casa, né? Porque eu acho que eu também estava trancada em casa, aí eu fiquei pensando, né? Porque o trabalho deles é essencialmente na rua, né? Um trabalho... Enfim, tem pintores que têm oficinas, mas tem muitos deles que estão com a sua maleta, né, na rua, oferecendo trabalho, né? Dependem do comércio também, né? Que está ali querendo renovar uma fachada, enfim. Então, o comércio também teve seu momento de crise na pandemia, né? Então, eu acredito que realmente tem impactado diretamente. Eu não consegui esse período, né? Enfim, estava nessa de isolamento, não cheguei a contactar diretamente nenhum pintor, né? Mas eu imagino que realmente eles tenham sofrido bastante. E uma outra coisa preocupante é que, ao longo da pesquisa, desde que eu comecei a pesquisar, pouco a pouco, os mestres da gente começam a falecer, né? Então, eu tenho um pintor de letras que eu entrevistei que ele faleceu já, né? Acho que a Fernanda também colocou que alguns letras que flutuam também faleceram, né? Agora, talvez, o daquele Pernambuco não foi por conta da pandemia, né? Mas os outros eu não tenho notícia. Eu fiquei até me perguntando, né? Onde é que estão esses caras, né? Como é que eles ficaram aí ao longo, né? Enfim, da pandemia. Como a gente tem uma gama de pintores espalhada, né? Eu não cheguei a fazer como as meninas que organizou esse grupo de WhatsApp, então, às vezes, o nosso contato é um pouco mais distante, né? Mas quando a gente vai, enfim, fazer alguma exposição, alguma amostra, é um contato direto que a gente faz. Mas eu não tenho grandes notícias, mas acredito que, com certeza, esse cenário todo, que já não foi favorável para o comércio, né? Do qual eles vivem ali em torno, né? Também não deve ter, enfim, favorecido em nada aí o ofício, né? Piorou ainda mais a situação, não sei. Então, rapidamente, a gente tem o famoso o grupo de WhatsApp, e vocês... Oh, meu Deus. Não vai aparecer. Não vai aparecer. Podem ver que eles estão trabalhando. Ops. Eles têm milhares de trabalhos sendo postados aqui, direto. E tanto trabalhos comerciais dos municípios, porque são pintores de municípios menores, né? Não é uma capital. Então, eu ia dizer que nesses municípios menores, os trabalhos seguem. Deu uma parada logo no começo, que tudo fechou, mas eles estão trabalhando, menos, mas eles estão trabalhando. Né? Pessoal, estamos com o tempo muito apertado. Tem algumas outras perguntas, mas a gente precisa mesmo encerrar agora, porque nós temos já uma pessoa em atividade. Espera aí, olha aqui. Júnior está... Deixa eu deixar ele mudo, pronto. Júnior já está trabalhando. Então, isso aqui é uma prévia do que vai ser o intervalo do almoço. Então, queria já agradecer ao Pedro, a Mariana, Fernanda, Fafá e a Sâmia. Obrigado demais por vocês terem estado aqui. Obrigada também. Vamos ter mais. Parabéns pela roda de conversa, né, Fê? Obrigado. Muito obrigado, Fernando, Henrique. Obrigadão, Henrique. Valeu.